Viva, está com o Hora da Verdade. A nossa convidada é Filipa Urbano Calvão, presidente do Tribunal de Contas, já foi presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados e a quem agradecemos ter aceitado o convite para aqui estar. Eu sou Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Jornal Público, Ana Henriques. Bem-vinda. Está no cargo de presidente do Tribunal de Contas há pouco tempo, mas já tem uma noção do nível de irregularidades que foram detectadas pelo Tribunal de Contas. Essas irregularidades, por exemplo, são mais ligadas às autarquias e à saúde? São áreas mais problemáticas? Muito obrigada pelo convite, antes de mais. Eu estou, de facto, há pouco tempo no Tribunal e tenho uma percepção considerável já do conjunto de áreas de atuação pública que merece a atenção do Tribunal. Mas, de todo modo, e olhando para, mais do que as irregularidades já detectadas, olhando para o futuro e, portanto, tentando projetar a ação futura do Tribunal, há, de facto, áreas onde o investimento público tem sido maior e, portanto, onde a despesa pública é maior, e essas serão aquelas áreas de risco que nós devemos acompanhar de mais de perto. Quais é que são? E nessas áreas temos, de facto, aquelas que, seja por força de circunstâncias externas, seja por força de circunstâncias internas, tem que ver também com a pressão demográfica, são as áreas da saúde, da segurança social, das autarquias locais, por força das transferências de atribuições e competências para as autarquias locais, que aumentou significativamente a sua área de ação, e por outro lado, também, por exemplo, na área da defesa, aí por força de outras circunstâncias externas. Falou das autarquias, nós temos tido vários processos judiciais relacionados precisamente com autarquias, e ainda agora há pouco tempo saiu a acusação do chamado processo Tutti Frutti, que assenta em contratação fraudulenta de bens e serviços por parte de presidentes de Junta de Lisboa. E embora nem o ex-presidente da Câmara, Fernando Medina, nem outros responsáveis políticos tenham sido incriminados, acompanha esta acusação um relatório dos serviços da Procuradoria-Geral da República, que diz que Fernando Medina e outros responsáveis políticos recorreram a práticas administrativas ilegais na atribuição discricionária de apoios a um clube de rugby. A legislação que permite responsabilizar os titulares de cargos do ponto de vista financeiro, no seu entender, é suficiente? Nós não opinamos sobre o quadro legislativo depois de ele ser aprovado e, portanto, o Tribunal de Contas aplica a lei que estiver em vigor em cada momento. A área do combate à corrupção não é uma área da jurisdição do Tribunal. Em todo o caso, a detecção de ilegalidades é feita a partir da lei de que dispomos. Eu não creio que o problema esteja propriamente na lei, está na capacidade de nós, diferentes instituições públicas que têm um papel importante na detecção dessas ilegalidades e no seu eventual sancionamento, atuarmos em tempo, portanto, dando uma resposta o mais curta possível, ou seja, aproximando-nos factos e, portanto, sendo ainda eficaz no sentido de, por um lado, também encontrar ainda quem comete as ilegalidades no exercício dos seus mandatos públicos, por outro lado, no sentido também de dar um sinal de poder corrigir comportamentos, ainda é tempo de corrigir comportamentos para o futuro, e também dar um sinal, em geral, à sociedade, à população, de que estamos a trabalhar todos no sentido de corrigir ou de prevenir e corrigir ilegalidades financeiras ou de outro tipo. E desse ponto de vista, creio que cabe muito a instituições como o Tribunal de Contas esse papel de também gerar confiança na sociedade, na população, nas instituições públicas, através de uma atuação atempada, que acho que é neste momento o que mais se reclama do conjunto de entidades públicas que têm funções de fiscalização e de sancionamento. No âmbito do combate à corrupção, o controle das autarquias vai ser reforçado até 2027, com mais 50 inspectores na Inspeção-Geral de Finanças, que vão dedicar-se à realização de auditorias regulares ao poder local. Foi uma decisão recente por parte do Governo. Isto faz sentido? E pergunto-lhe também qual é que será o papel do Tribunal de Contas, a quem também cabe auditar as contas das autarquias?
A intervenção de inspeções gerais, digamos, e de inspectores, portanto, dentro da estrutura da organização do Estado, dentro dos próprios ministérios, por áreas, por setores, é fundamental, e sobre as autarquias locais também tem uma importância fundamental, porque permite um acompanhamento muito mais próximo dessa atividade, não é? E portanto, essa não me parece ser uma má opção, ao contrário. Por outro lado, também importa sublinhar que o próprio Tribunal de Contas e as inspeções gerais têm uma colaboração muito próxima e que, aliás, por exemplo, muitos dos processos de apuramento de responsabilidade financeira que o Tribunal tem em curso ou que já concluiu resultaram de relatórios apresentados pelas inspeções gerais. Portanto, não há uma duplicação de trabalho? Não há pelo contrário, há uma boa colaboração e um bom aproveitamento do trabalho realizado nesse âmbito. Ainda em matéria de corrupção, o Tribunal de Contas perdeu recentemente poderes, juntamente com o Procurador-Geral da República, perdeu os poderes de nomeação do Presidente da Agência Nacional Anticorrupção, que passaram a ser essa designação, agora do novo titular do cargo, que ainda não sabemos quem é, vai passar a ser feita pelo Governo. Considera que esta foi a melhor opção, tirar esse poder ao Tribunal de Contas e à Procuradoria-Geral da República? Mais uma vez, nós trabalhamos com as leis que surgirem. Não conheço esse projeto de diploma, sei que já foi anunciado, mas não conheço o projeto de diploma e, portanto, também não gosto de falar sobre aquilo que não li ainda. Em todo caso, as entidades administrativas independentes podem ter formas de designação diferentes e nesta pretender-se-á, porventura, sublinhar um pouco mais a legitimidade democrática, ainda que indireta por via do Governo, mas uma legitimidade democrática na designação, na escolha desses titulares de órgãos. O que me parece mais importante é que haja garantias de exercício independente dessa função. Portanto, dotar de meios, dotar de condições que garantam uma atuação independente e efetiva dessa e há missão. Esses meios? Não conheço o regime, portanto não sei se há. Não conheço o novo regime legal. Que balanço é que faz da atuação desta agência, tendo até em conta que não fez um único contrato público ao longo da sua existência? Eu não vou pronunciar sobre a atividade de um organismo cuja efetiva ação e não foi por nós avaliada, nem terá necessariamente que isso ser. Desse ponto de vista, porque nós fazemos aqui uma análise da legalidade e da eficiência da gestão financeira. Eu ia perguntar-lhe isso. A quem é que compete fiscalizar esta agência? Isto depende do que estiver em causa. Se estamos a falar de fiscalização de legalidade, há alguns entre o Tribunal de Contas, quanto à questão financeira, e aos tribunais administrativos, quanto às demais questões. Se estamos a falar de eficiência de gestão... E do desempenho, nós centramos numa parte dessa análise, ou podemos nos centrar, mas primeiro não foi objeto de análise, até porque tem um tempo de vida relativamente curto, vamos dizer assim. Por outro lado, evidentemente que os órgãos políticos, o Governo também tem aí alguma missão de avaliação de resultados. Mas nisso o Tribunal, volta a dizer, o Tribunal não tem que opinar, nem deve verdadeiramente opinar sobre o funcionamento de uma organização pública, qualquer que ela seja, que não seja na sequência de uma auditoria que seja feita à sua ação. E, portanto, desse ponto de vista, o Tribunal aqui não tem, na verdade, uma opinião. Claro que podemos sempre comparar, como alguns têm comparado, com a atividade que o Conselho de Prevenção de Corrupção teve no passado, que funcionava no Tribunal de Contas e, portanto, tinha participação do Tribunal e representantes, por exemplo, de órgãos de controle interno, das inspeções gerais. Podemos sempre comparar e, de facto, talvez tenha havido maior impacto dessa atividade, desse Conselho de Prevenção, porque se centrou numa vertente pedagógica e teve, de facto, alguma visibilidade. Mas isto é o mais que o Tribunal pode dizer quanto a esta matéria. Está a dar razão ao Governo quando consideram que o MENAC não teve ação eficaz nos últimos anos? Não sei se foi eficaz, não teve visibilidade, de facto não houve uma visibilidade evidente deste organismo, também não teve no arranque, não começou imediatamente, portanto, entre o momento em que se aprova um diploma e o momento em que se começa verdadeiramente a executar esse diploma, neste caso a propósito de uma organização, às vezes há contratempos práticos, não é, para garantir uma atuação mais eficaz, mas mais uma vez volto a dizer, o Tribunal não tem aqui que opinar mais do que isto.
Temos agora a chamada Lei dos Solos, que esta semana tem estado de novo a ser discutida no Parlamento e que estabelece um novo regime para a reclassificação de terrenos rústicos em urbanos. Esta lei para si traz vantagens ou é um novo foco de problemas? Mais uma vez, o Tribunal de Contas, sobre um diploma que não foi ainda sequer formalmente aprovado e que não está em execução, não tem como avaliar e, portanto, eu também não posso estar a emitir opiniões Nem sobre a título preventivo? Eu acho que, como tudo na vida, nós temos que assegurar que os organismos públicos que têm a função de aplicar a legislação, e neste caso no plano sobretudo autárquico, devem procurar ponderar devidamente, pesar as suas decisões, as consequências legais, consequências jurídicas e consequências práticas das suas decisões e fazer a melhor execução possível dos diplomas legais que lhes são apresentados. E, portanto, enfim, logo veremos o que é que daí resulta desse regime que, volto a dizer, ainda tem de ser aprovado. O ex-diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde sugeriu que o Tribunal de Contas avalie demissões de administrações hospitalares e que, em caso de gestão danosa, obrigue os responsáveis a arcar pessoalmente com a despesa. Isto pode ser uma solução? O Tribunal define o seu plano de auditoria no ano anterior a arrancar esse ano, ou seja, neste nosso caso o plano de ação da auditoria foi definido ainda no final do ano passado e, portanto, ele está definido. Só excepcionalmente, embora o plano seja de facto dinâmico, só excepcionalmente é que intercala ou acrescenta outro tipo de ações nessa sua planificação e, portanto, não vai propriamente a reboque de sugestões, embora, naturalmente, vá ver onde é que é mais premente a sua ação. Por ora, essa não parece ser uma matéria que tenha angustiado o Tribunal e, portanto, o Tribunal mantém o seu plano de ação para 2025. Deixa-me voltar ao tema das autarquias para lhe perguntar se as irregularidades, não quero falar em corrupção, mas se as irregularidades são uma prática comum e se em ano eleitoral de autárquicas se está a ser mais visível, se isso está a ser mais visível. Vejamos, eu não falo em corrupção intencionalmente. O Tribunal não tem permissão combater a corrupção. Pode contribuir para a prevenção da corrupção através das suas fiscalizações, do seu controle, do controle da atividade das entidades públicas, mas não é essa a sua jurisdição, não é essa a sua atribuição. Em relação, portanto, a ilegalidades e irregularidades, é evidente que o contexto autárquico, por força da proximidade em relação à população e, portanto, às empresas e a quem trabalha naquele contexto, é mais, porventura, mais atreito a esse atos menos conformes com a lei. O que é que isto significa em termos práticos? Significa também, por um lado, este aspecto de proximidade que é relevante, por outro lado, um outro aspecto, que é a falta de capacidade, muitas vezes, dos serviços, sobretudo em freguesias ou municípios mais pequenos, é de facto a falta de preparação técnica dos serviços de apoio, muitas vezes fazem com que haja uma má análise da contratação que se pretende fazer e, portanto, não perceber que tem que haver um concurso público, ou então percebendo, não tendo capacidade, desleixando-se um pouco, vamos para o ajuste direto de última hora, não é? E tudo isso é um contexto que cria oportunidades de prática de atos ilegais. E, portanto, as autarquias, por força disso, de algumas da sua insuficiência de serviço e da tal proximidade em relação à população, pode correr aqui algum maior risco de incorrer em ilegalidade. E por isso também estamos atentos a essa área de atividade. Os ajustes diretos são um cancro ou são uma necessidade? São necessários e por isso a legislação europeia lhes dá espaço para existirem. O que se nota muito é, de facto, entre nós temos uma cultura, eu não diria que nós temos uma cultura de corrupção, como alguns dizem, eu creio que nós temos uma cultura de desleixo, ou seja, de vamos deixando de andar e de falta de planeamento. Nós não somos bons, como povo, a planear.
e, portanto, temos de facto que trabalhar o planeamento dentro dos organismos públicos e garantir que, se sabemos que há um contrato que chega ao final do ano, em 2025, então no início do ano começar a preparar esse procedimento de renovação de contrato, de renovação no sentido com outras entidades, eventualmente. Mas isso não é uma visão um bocado naif das coisas, não, tendo em conta que temos meios aéreos que são contratados por ajuste direto, quando se sabe, meios aéreos de combate a incêndios, quando se sabe que os fogos estão no verão, temos árvores de Natal contratadas, árvores de Natal públicas, contratadas por ajuste direto, quando se sabe que o Natal é em dezembro. O Código de Contratação Pública, no seu entender, devia ser revisto, nomeadamente na parte em que respeita aos exclusivos técnicos, aos direitos autorais, frequentemente invocados para evitar concursos públicos? Eu não diria que é para evitar concursos públicos, às vezes é para, de facto, acelerar a contratação. Mas, em todo caso, eu continuo a achar que isto é um problema de planeamento e de falta de planeamento. E que, portanto, o que é preciso é criar essa cultura de planeamento atempado, não é? Eu acho que mais do que isso. De todo modo, quanto à legislação de contratação pública, sei que no plano europeu ela está a ser, enfim, revista ou pensada a sua revisão e começada a ser discutida a sua revisão e, portanto, desejava-me para uma simplificação de procedimentos. Não quer dizer que vamos afastar ou que se deva afastar a lógica de garantir a concorrência nesses procedimentos pré-contratuais, pelo contrário, mas de alguma simplificação, de um menor peso burocrático desses procedimentos que às vezes tornam de facto uma teia que enreda os organismos públicos e que dificulta o cumprimento dos princípios da lógica da contratação pública. Mas se agora fosse nomeada para o governo, mexia na contratação pública? Eu jamais, em circunstância alguma, responderei uma pergunta dessas. Eu estou no Tribunal de Contas e não pretendo de todo misturar funções. Portanto, como digo, isto é uma legislação que vem da União Europeia. Nós não conseguimos, nós em Portugal não podemos legislar livremente nesta matéria porque temos condicionantes do quadro legislativo europeu. Mas já sentiu essa necessidade de alteração de algumas disposições do Código de Contratação Pública? Qualquer entidade pública ou até privada que tenha de lidar com o Código dos Contratos Públicos às vezes pensa, mas porquê é que isto está aqui ou porquê é que não está uma norma um bocadinho diferente? Não, portanto, eu acho que qualquer pessoa que tenha essa missão de ler o Código dos Contratos Públicos é um código pesado. Mas, mais uma vez, como digo, esse início de discussão tem de ser feito no plano europeu, isso da União Europeia, e só depois ser eventualmente adaptado aqui em Portugal. Recentemente o governo português avançou com uma proposta de lei que altera a forma como os contratos públicos no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência passaram a ser avaliados, fiscalizados pelo Tribunal de Contas, sem a necessidade de um visto prévio, mesmo nos gastos mais lutuosos. Concorda com esta alteração que foi feita? O Tribunal, mais uma vez, o Tribunal aplica as leis que estão em vigor. O Tribunal deu um parecer sobre este diploma, o projeto de diploma. É certo que o parecer, e é público o parecer, é certo que o parecer que deu assentava num pressuposto de que era um regime transitório apenas para os PRR, depois foi alargado na Assembleia da República ao financiamento da União Europeia também ao 2030, mas em todo o caso o Tribunal aplica a lei que tem de aplicar, enfim, fazendo a interpretação, uma vez que tem esse poder de interpretar as leis, mas aplica a lei que tem. Portanto, não há aqui uma questão de dar opiniões sobre o que é que a lei vai significar para as entidades públicas. Mas há receios? Eu diria, dos contactos que tenho tido também com entidades públicas que estão a procurar encaixar, digamos assim, os seus procedimentos e com o próprio controle do Tribunal neste novo diploma, neste novo regime de fiscalização prévia especial, eu diria que há aqui, neste momento, algum receio de as entidades... porque a lógica já não é de verdadeira de controle prévio, os contratos já estão a ser executados em plenitude, portanto também quanto à realização da despesa pública, há o receio que os titulares dos órgãos públicos têm de incorrer numa responsabilidade financeira reintegratória, ou seja, ter que devolver as quantias já pagas e que isso corre o risco de bloquear a ação pública, ou seja, de execução desses fundos, mas vamos ver. O receio é apenas esse, não tem a ver com
com eventuais irregularidades à boleia disso? Não. Isto supõe que há algumas irregularidades, ou seja, para haver responsabilidade financeira reintegratória é porque há irregularidades, não se condena, o Tribunal não pode condenar à reposição de verbas já pagas se não houver alguma ilegalidade detectada no contrato ou no procedimento pré-contratual. Há quem já tenha, no âmbito dos ativistas anticorrupção, quem já tenha chamado a esta alteração legislativa licença para roubar. Como lhe digo, o regime está construído de modo que quem eventualmente incorra nessa tentação seja responsabilizado. E, portanto, não me parece que se possa dizer isso. De facto, temos aqui um problema e o regime que tenta equilibrar a urgência da execução de fundos, que depois se perdem, não é? De fundos da União Europeia, e o equilíbrio com a legalidade financeira e a legalidade dos procedimentos pré-contratuais e a garantia de concorrência. É um equilíbrio que o legislador entendeu dever ser este, mas tem alguns mecanismos, digamos assim, o próprio regime prevê mecanismos que de algum modo responsabilizam quem atuar ilegalmente e os mecanismos são, desse ponto de vista, pesados. Não é? E o Tribunal de Contas já tem recebido algum tipo de denúncias de irregularidades ou têm sido verificadas irregularidades na sequência desta flexibilização que houve na avaliação dos contratos públicos ligados ao PRR e aos fundos ao abrigo europeus? deste novo regime? Certo. Ao abrigo deste novo regime não tenho nota, também não acompanhei, não pedi, confesso, porque o regime é muito recente, não é? Em termos práticos, acaba por ser um mês de aplicação, pouco mais, não tenho notícia interna de denúncias, mas já podem existir. Não tenho notícia de denúncias externas. Vamos agora entrar no capítulo da TAP. O Governo já concluiu a reestruturação financeira da aerotransportadora para a privatizar. Faltava ao visto do Tribunal de Contas, isso já está tratado? O Tribunal, os processos estão em curso, não me vou pronunciar diretamente, portanto, de todo modo, são matérias que o Tribunal tem acompanhado de perto, quer em sede de fiscalização prévia, portanto, da atribuição dos vistos, quer em sede de fiscalização sucessiva, também da avaliação, da análise da gestão e da eficiência da gestão pública nessa área. E é uma área que, de facto, estamos atentos. E tendo em conta a intenção de privatização da TAP, a que é que o Tribunal de Contas recomenda especial atenção? À salvaguarda do interesse nacional nessa operação, a escolha do comprador, a que é que está a ser dada especial atenção? Eu volto a dizer, sobre processos em curso, não comento. E repare que, tipicamente, a auditoria é sobre factos já passados. Portanto, no fundo, a privatização tem que ocorrer e depois é que intervirá o Tribunal em sede de fiscalização sucessiva. Essa será a lógica. Não quer dizer que não estejamos atentos, mas essa é a lógica da fiscalização sucessiva e das auditorias que aí são realizadas nessa sede. A auditoria à gestão da ANA Aeroportos, desde a gestão que foi feita desde a privatização, não está atrasada? As auditorias têm um tempo que é adequado, digamos, à complexidade dos processos. Uma auditoria à gestão não sei, de uma empresa dessa dimensão, é uma auditoria sempre difícil. Mas já temos, portanto, uma data? Não tenho datas. Neste momento não lhe posso dar datas. Voltando agora a uma auditoria anterior, à auditoria à privatização da ANA, que suscitou entre os partidos da direita parlamentar críticas quanto à isenção e à competência dos juízes responsáveis pelo relatório. A tensão entre o Tribunal e o poder político é uma inevitabilidade? O Tribunal é, de alguma forma, um contrapoder? No sentido que a justiça pode ser um contrapoder em relação ao poder político, sim, nesse sentido amplo do termo. Mas, na verdade, não é essa a intenção, não é essa a missão do Tribunal, não é ser contrapoder. O Tribunal o Tribunal de Contas tem uma particularidade de não conhecer apenas das questões de legalidade estrita, neste caso legalidade financeira, mas de ir além disso e de fazer também uma análise com recomendações relativamente à eficiência da gestão pública, da gestão financeira pública. Portanto, naturalmente, na medida em que se está a analisar a execução de medidas que são medidas tomadas no plano político,
a execução dessas medidas, que é feita por entidades públicas, entidade de administração pública ou então entidades privadas de mão pública, naturalmente que o Tribunal, os seus relatórios, não é? A sua avaliação, se quisermos, ou a sua análise e as recomendações, têm algum impacto no poder político. E, na verdade, essas recomendações são feitas não apenas para que sejam ponderadas pelas entidades administrativas, mas também podem ser ponderadas pelos titulares dos órgãos políticos. Portanto, é natural que cada vez que sai um relatório desta natureza, isso tenha algum impacto no contexto político e que haja algum debate em volta disso. Mas o Tribunal tem por missão fazer uma análise estrita dessa eficiência da gestão pública e não pronunciar sobre medidas políticas. Portanto, nesse sentido, não é, nem sugere caminhos, opções políticas aos titulares de poder político. E não sugere nenhum relatório, tanto quanto me recordo, pelo menos. E há quanto tempo é que o Tribunal de Contas não audita os gastos dos órgãos de soberania? O Tribunal de Contas tem acompanhado alguns gastos de órgãos de soberania. Não sei dizer, não me recordo do último relatório, mas tem acompanhado a atividade da despesa pública de alguns dos órgãos de soberania. E de resto as contas do Estado, do próprio Contas Geral do Estado e as contas anuais dos diferentes organismos são apreciados pelo Tribunal anualmente, ou enfim, pelo menos... Eu estou a falar da Assembleia da República, do Presidente da República. As contas são apreciadas por nós e há inclusive aí numa formulação diferente, num parecer, mas há também, nos casos relatórios, noutros casos pareceres sobre essas matérias, nos termos da lei. Portanto, temos feito esse trabalho. Como é que encara, do ponto de vista da despesa pública, casos como o de nomeação de Hélder Rosalino, que se tivesse tomado posse iria ganhar como secretário-geral do Governo um salário de 15 mil euros, quase o dobro do Primeiro-Ministro? Nós temos aqui que ver uma coisa, nós temos uma dificuldade muito grande na administração pública, a nossa administração pública tem uma dificuldade muito grande de concorrer com o mercado em relação a pessoas com especialistas em determinadas matérias. E, portanto, o limite legal, o teto que é fixado, portanto, na lei, em função do salário do Primeiro-Ministro, em função do salário do Sr. Presidente da República, são limites legais que, de facto, condicionam muito essa escolha, essa capacidade de captar especialistas no mercado. Desse ponto de vista, compreendo às vezes a necessidade ou a vontade que haja de ir buscar pessoas por um valor superior àquele que é praticado dentro da administração pública. Mas, na verdade, a lei também dá, em muitos casos, a opção a quem é contratado de manter o salário de origem, o vencimento de origem. E isso, enfim, são vencimentos às vezes significativos. Portanto, isso são opções que estão na lei, já vêm de leis noutros contextos no quadro legislativo. Aqui era mais uma situação dessas, não tenho muito mais a dizer sobre isso. E a alternativa aqui não é mudar a lei, porque já há essa flexibilidade. Em alguns contextos há, não haverá para todos, em alguns contextos há. Enfim, mais uma vez não quero pronunciar-me sobre mudanças de legislação. Porque o Tribunal de Contas não tem permissão de comentar alterações legislativas ou leis, a não ser que sejam projetos que devam, pela natureza das matérias, ser sujeitos à sua apreciação. E este não será um deles. Sobre segurança social, o grupo de trabalho criado agora pela Ministra do Trabalho responde às preocupações levantadas pelo Tribunal de Contas na última auditoria à sustentabilidade da segurança social? Mais uma vez, o Tribunal aguarda o trabalho que venha a ser desenvolvido por esse grupo de trabalho. Só depois é que pode haver uma pronunciar-nos a partir da composição do grupo de trabalho. O simples facto de ser designado esse grupo de trabalho, o simples facto de ser designado um grupo de trabalho nessa área é positivo. Não é? Agora, mais do que isso, aguardamos naturalmente o que venha a ser desenvolvido e depois é que poderemos avaliar. Nesta fase é prematuro. Qual foi o papel do consultor Jorge Bravo, nomeado pelo Governo para presidir ao Grupo de Trabalho da Sustentabilidade dos Sistemas das Pensões no relatório do Tribunal de Contas que identifica falhas
nos relatórios de sustentabilidade da Segurança Social. Quanto é que custou a colaboração deste especialista? Essa informação já foi dada e de forma muito transparente no próprio relatório, não necessariamente quanto ao custo, mas no próprio relatório o Tribunal foi muito transparente em relação a essa questão e à sua contratação e depois nos esclarecimentos adicionais que deu aos meios de comunicação social. Não há... aqui não tínhamos dúvidas, este foi um processo que se iniciou, esta auditoria iniciou-se, teve os seus primeiros passos dados em 2022. Em 2022 houve a percepção que era necessário recorrer a especialistas atuários, portanto especialistas nessa previsão de evolução, neste caso de sistemas de contribuição de segurança social, de apoio social, e desse ponto de vista o Tribunal foi absolutamente transparente, solicitou, fez um protocolo com o Instituto dos Atuários Portugueses, fez esse protocolo, ao abrigo desse protocolo solicitou a indicação de um nome para apoiar, que era a capacitação, a formação dos seus auditores, porque não tem especialistas nesta área, não tinha, e portanto teve a necessidade de fazer essa formação interna e portanto na sequência disso celebrou um contrato de prestação de serviços. Tudo isso é absolutamente transparente, são dados públicos, não tenho... E quanto é que custou? Não sei dizer de cor, agora não venho para aqui com preços de contratos que o Tribunal celebra, porque não tenho, confesso, primeiro foram celebrados antes de eu chegar e portanto não me lembro do valor exato, mas isso está público, está no portal do Governo sobre contratação pública e está na informação que foi na altura disponibilizada aos meios de comunicação social na sequência desse processo. Em relação a um juiz que recorria à prostituição de menores, soube-se recentemente que um juiz jubilado do Tribunal de Contas foi acusado pelo Ministério Público por ter durante anos recorrido à prostituição de menores. É passível de punição disciplinar, tendo em conta que não foram atos praticados no exercício de funções? Os senhores juízes conselheiros jubilados estão sujeitos ao Código de Conduta do Tribunal e estão sujeitos ao Estatuto dos Magistrados Judiciais e, portanto, sim, do ponto de vista da responsabilidade disciplinar, é possível esse apuramento e o Tribunal vai agora, precisamente, avaliar essa questão. Mudando de assunto, o Tribunal de Contas passou nos últimos anos a avaliar a prevenção dos riscos sísmicos. Em que é que consiste isso e que resultados tem alcançado? Fez-se já uma avaliação, a ideia é depois no futuro continuarmos essa avaliação. Nas empreitadas ou nos projetos? Não, em geral, mais uma vez, isso é anterior à minha chegada ao Tribunal, mas, portanto, foi já feito em parte. A ideia que há é, de facto, que a generalidade dos edifícios não estão preparados para suportar um sismo de dimensões significativas. Em todo caso, é uma matéria que tem de ser trabalhada para o futuro e que vamos continuar a acompanhar, sim, porque nós temos uma área de auditoria relacionada com risco de catástrofes naturais e, portanto, nesse âmbito, essa é uma das matérias, outras são os incêndios, enfim, algumas das consequências das alterações climáticas também, e, portanto, são matérias que estamos a acompanhar. Mas não só do ponto de vista das empreitadas, é isso? Sim, não só do ponto de vista das empreitadas. Mas então... É no fundo fazer uma avaliação em que termos é que estamos preparados para... Em cada auditoria, é isso? Em auditorias sobre áreas de atividade, não é em cada auditoria, não é sobre cada fiscalização de cada contrato, não é nesse sentido. Em geral, estamos a acompanhar em sede de fiscalização, portanto, sucessiva, analisar em que termos é que estamos preparados para reagir, ou prevenir e reagir a catástrofes naturais. Mas, nomeadamente, nos contratos de empreitada. Também. De construção de edifícios. Também. Na medida em que seja necessário, se houver uma dimensão, mas volto a dizer, estamos a fazê-lo num contexto diferente da fiscalização prévia. É um contexto de analisar em que termos é que está a ser preparada a prevenção e assegurada a prevenção e a eventual reação nestas circunstâncias.
E, portanto, é uma visão geral, não é uma visão contrato a contrato, é uma visão geral dessa preparação dos organismos públicos para prevenir e combater estas catástrofes, este tipo de catástrofes naturais. Deixa-me voltar um bocadinho atrás, porque há bocadinho fiquei com curiosidade, porque falou na existência de irregularidades também na área da defesa. Estamos a falar das áreas em que falou, que era saúde, autarquias também, e na defesa. De que irregularidades é que estamos? Eu não falei de irregularidades, não. Disse que era uma área que íamos dar atenção porque havia maior investimento público. Aumento de despesa pública obriga a um acompanhamento, mais cuidado dessas áreas. É esta a lógica, não é? E como se antevê um reforço da despesa pública nessas áreas, o Tribunal tem de estar atento, especialmente atento a essas áreas. E porque há aqui uma questão de maior opacidade por via do segredo de Estado, não é? Que é natural, digamos assim, não em todas as aquisições que façam de bens e serviços, mas que é natural em relação a alguns deles, porque evidentemente um caderno de encargos detalhado sobre a aquisição de armamento ou de veículos militares, naturalmente que não pode ser, sob pena de sermos uma forma de ataque fácil, não é? Uma fonte de ataque fácil, não pode ser publicitado sem mais. Portanto, nós temos que nos preparar também, ter essa noção de que há áreas em que temos de ter ali alguma reserva, e por isso as matérias também são classificadas na medida do necessário e na medida do estritamente necessário. O que não quer dizer que não possa, em alguns casos, ainda assim ser garantida a concorrência, não é? Mas noutros talvez não, mas não quer dizer que não possa. A preocupação é que, tendo em conta os 2% ou acima disso de investimento na defesa, podem trazer mais preocupações para, enfim, contratação pública. Repare que isto resulta da natureza das coisas, não é? Sempre que onde há mais dinheiro, há uma maior, enfim, capacidade de aquisição de bens e serviços e, portanto, temos que garantir que esse dinheiro é bem emprego. É para isso que os nossos contribuintes, não é? Os cidadãos e as empresas, pagam os seus impostos para garantir que eles depois são bem usados. E, portanto, a tarefa do Tribunal é mesmo essa. E volto a dizer, é uma tarefa de gerar confiança na sociedade, confiança no próprio trabalho do Tribunal e, por essa via, confiança nas próprias instituições públicas. Porque a percepção das pessoas na aquisição de material militar pode não ser positiva também? Não sei. Não tenho ideia que tenhamos avaliado essa percepção, nem sei se foi objeto de análise por alguém. Só tenho mais uma pergunta também relacionada lá para trás, que tem a ver com a saúde, em que áreas da saúde é que o Tribunal de Contas está a dar mais atenção e em que há mais receios ou preocupações? Repare, nós temos um problema, a razão de ser da atenção do Tribunal prende-se com um problema estrutural da nossa sociedade, que é o envelhecimento. E, portanto, nós temos, de facto, uma sobrecarga dos serviços, e vamos ter progressivamente uma cada vez maior sobrecarga dos serviços de saúde, e daí que o Tribunal deva acompanhar o mais próximo, de perto possível, esse investimento na saúde e a gestão pública da saúde. Não lhe vou dizer áreas, evidentemente que parcerias público-privadas, por exemplo. A atuação dos hospitais em geral, a gestão, tudo isso é uma matéria que nos preocupa, a aquisição de medicamentos, a aquisição de equipamento, tudo isso são matérias que... De recursos humanos também, de tarefeiros, por exemplo? Eventualmente, não é? Isso na verdade depois é ao juiz, o senhor juiz conselheiro responsável pela área que faz essa ponderação e que depois partilha com os colegas a ponderação do que é na sua perspectiva prioritário e na sequência disso fazem-se auditorias por essas, em função disso mesmo. Mas nós temos, já agora deixe-me só, se for possível, acrescentar aqui uma coisa. Nós estamos precisamente a desenvolver uma ferramenta tecnológica que nos permita detectar as áreas de maior risco
risco na própria contratação pública, ou seja, que, no fundo, pelo passado, pelo que temos para trás, uma análise do que temos para trás, detectar onde é que devemos incidir nas nossas auditorias, por serem áreas que, para trás, no passado, revelaram ser aquelas que apresentam maior risco de ilegalidades e irregularidades. Essa ferramenta está a ser desenvolvida, está a entrar em testes e, portanto, quando a tivermos, vamos poder dar uma resposta mais direta na identificação desses riscos. É aquela utilização da inteligência artificial que está a ser feita? Sim, uma tecnologia de LLM, de autoaprendizagem, sim. Sim. E já deu algum resultado ainda? Estamos em testes, como digo. Vamos agora entrar em testes, portanto, concluímos uma primeira fase do projeto e agora vamos entrar na segunda fase do projeto. Agradeço a Filipa Urbano Calvão, a Presidente do Tribunal de Contas, foi a nossa convidada neste Hora da Verdade. Agradecemos mais uma vez ter aceitado o convite para aqui estar. Este programa teve a gravação áudio de Rui Glória, a gravação vídeo de Lara Castro e terá a sonorização de Diogo Casinha. Regressamos na próxima semana.